144 metros abaixo da superfície da Terra, numa sala escavada no calcário da Síria, um homem morreu sozinho, em total silêncio. Não foi martírio, nem acidente. Foi escolha. Seu nome era Simão, o estilita do montanhês, e ele passou décadas aprendendo a morrer conscientemente, não em sentido metafórico. Ele praticava a separação entre consciência e corpo, da mesma forma que um marceneiro pratica o entalhe, com repetição, precisão e intenção deliberada, cultivando noite após noite a qualidade de atenção necessária para permanecer lúcido enquanto o corpo perde a consciência. Quando a morte real chegou no século VI da Era Comum, pessoas que estavam presentes relataram que ele simplesmente foi, sem luta, sem agonia, sem as contorções que acompanham a maioria das mortes, como se soubesse exatamente para onde ir, como se tivesse ensaiado aquele momento durante toda a vida, como se a diferença entre prática e realidade fosse apenas uma questão de grau, não de natureza. O que Simão sabia que você não sabe? Essa pergunta incomoda porque implica algo que a maioria das pessoas nunca considerou seriamente, que a morte não é simplesmente um apagar de luzes, mas uma travessia que pode ser navegada bem ou mal. Que a diferença entre as duas não é questão de fé acumulada, de virtude demonstrada, de orações repetidas em quantidade suficiente ou de rituais realizados no formato correto. É questão de conhecimento técnico, de um mapa, de uma preparação que começa aqui e agora, não no momento em que o coração para de bater e o tempo se esgota. Meu nome é Leandro. É um prazer imensurável receber você aqui no canal Liberdade Espiritual. Vou ser direto com você sobre o que vem a seguir, porque este tema não comporta imprecisão nem ambiguidade confortável. Existe um fenômeno que cresce silenciosamente e que tem a hierarquia de controle pós-morte profundamente perturbada. Almas estão recusando o túnel de luz. Em número crescente, pessoas que morreram temporariamente e retornaram relatam uma experiência que contradiz completamente a narrativa espiritual convencional. Elas veem o túnel, sentem um magnetismo avassalador, a atração quase física em direção à claridade que parece emanar de uma fonte inesgotável de acolhimento. Percebem os seres que aguardam do outro lado com promessas de amor incondicional e reunião com entes queridos. E dizem não. Recusam entrar. Recuam deliberadamente, conscientes de que o que veem pode não ser o que parece. O problema, e é aqui que a maioria das discussões sobre este tema, para antes de chegar ao que importa, é o que acontece depois do não. Porque o sistema arcôntico, e aqui preciso ser preciso, porque a palavra arconte foi usada e abusada até perder o fio em muitos círculos, o sistema de controle não construiu apenas uma armadilha. Construiu um labirinto de múltiplos andares, cada andar projetado com cuidado específico para capturar um perfil específico de consciência. O primeiro andar captura almas que não sabem nada sobre o que as espera. O segundo captura almas que sabem um pouco, mas pararam no conhecimento básico. O terceiro captura almas que sabem mais e, por isso, criaram confiança prematura. E assim por diante, escalando em sofisticação exatamente à medida que a consciência da alma escala em discernimento. Almas que recusaram o túnel primário e acreditaram ter escapado foram, na maioria esmagadora dos casos, capturadas por versões ainda mais sofisticadas da mesma prisão. Não porque fossem ingênuas, porque tinham conhecimento parcial. E conhecimento parcial neste território específico não é proteção. É o ponto cego mais perigoso que existe, porque cria a ilusão de preparo num momento que não aceita ilusões. Isso não é teoria espiritual moderna, nascida em fóruns de internet por pessoas sem referência histórica. É o que os textos gnósticos de Nag Hammadi descrevem com assustadora especificidade técnica. É o que o bardo Todol tibetano mapeia com um detalhe que mais parece manual operacional do que literatura religiosa destinada ao consolo. É o que pesquisadores de experiências de quase morte documentaram ao longo de décadas sem entender completamente o que estavam vendo, porque a hipótese que explicaria os dados era incompatível com o que se pode publicar sem destruir a carreira acadêmica.
Em dezembro de 1945, próximo a Nag Hammadi, no Egito, foram descobertos 13 códices de papiro. Neles estavam preservados 52 textos de tradição gnóstica. Entre esses escritos encontravam-se o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé e a Hipóstase dos Arcontes. O Pistis Sophia, embora não faça parte da biblioteca de Nag Hammadi, sobreviveu em um manuscrito copta separado, com cerca de 400 páginas, sendo o mais extenso texto gnóstico preservado, apesar de quase 18 séculos de supressão. Esses textos não são alegoria teológica, não são especulação filosófica de eruditos com tempo livre para elaborar cosmologias criativas. São manuais operacionais para a navegação pós-morte, preservados em jarras seladas, enterradas no deserto exatamente porque continham informação que os detentores do poder consideravam perigosa demais para a circulação livre entre pessoas não preparadas para usá-la. O Concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, não foi apenas uma reunião de bispos decidindo quais evangelhos entrariam no cânone cristão, como a narrativa histórica convencional frequentemente apresenta. Foi uma operação de controle de informação em escala imperial. Textos que descreviam a arquitetura da morte, que nomeavam os guardiões de cada esfera pós-morte, que forneciam as senhas para a passagem além dos portões, esses textos foram declarados heréticos e destruídos. Constantino e os bispos politicamente motivados, que trabalhavam a seu lado, entendiam perfeitamente o que estavam fazendo. Um povo que conhece o mapa não precisa de guia, e sem precisar de guia, não precisa de instituição que vende o acesso ao guia. Os cátaros do sul da França, o último grande movimento gnóstico europeu, foram genocidados na Cruzada Albigense, de 1209 a 1229. Estimativas conservadoras falam em 200.000 mortes. O motivo declarado era heresia. O motivo real era mais específico. Ensinavam o consolamentum, um sacramento de preparação da alma para o momento da morte, um protocolo desenvolvido para capacitar a consciência a navegar além das armadilhas sem precisar de intermediário institucional. Esse conhecimento foi considerado suficientemente ameaçador para justificar o extermínio em massa. A proporção da resposta diz tudo sobre o tamanho da ameaça percebida. A Biblioteca de Alexandria foi queimada múltiplas vezes entre 48 antes da Era Comum e 642 da Era Comum. Os textos gnósticos foram declarados heréticos e destruídos. Os cátaros foram genocidados. Os praticantes de tradições esotéricas foram sistematicamente caçados pela Inquisição por séculos. O padrão não é coincidência histórica. É política de longa duração, executada com consistência notável por diferentes poderes, em diferentes séculos, contra um conhecimento específico, o mapa para sair. E aqui está a tensão que vai permear tudo o que vem a seguir. O conhecimento sobreviveu mesmo assim. Em fragmentos, em códices enterrados, em tradições orais passadas em sussurros de geração em geração, entre pessoas que sabiam o risco que corriam, em textos copiados à mão por escribas que sabiam que podiam morrer por isso e fizeram a escolha de continuar mesmo assim. Chegou até você agora. Mas fragmentos de mapa só servem quando você sabe que são fragmentos. Quando compreende que o quadro completo ainda precisa ser montado com cuidado, que parar no primeiro fragmento que parece suficiente é exatamente o erro que o labirinto foi projetado para produzir nas consciências que chegam com confiança parcial. Simão, o estilita do montanhês, sabia que a morte não é destino, é navegação. A questão que fica aqui antes de qualquer outra é: você sabe para onde vai? Para entender o que está em jogo com precisão suficiente para que seja útil e não apenas interessante, é preciso voltar ao momento em que essa guerra pelo mapa começou. O gnosticismo não era uma heresia marginal que surgiu nas bordas do cristianismo primitivo como aberração periférica. Era uma das correntes mais sofisticadas do pensamento espiritual mediterrâneo dos primeiros séculos da Era Comum, com raízes que se entrelaçam com o platonismo médio, o hermetismo egípcio, tradições judaicas apocalípticas e o conjunto de conhecimentos iniciáticos
que os historiadores modernos chamam de religiosidade de mistério. Comunidades que transmitiam saber somente a iniciados, não por elitismo arbitrário, mas porque o saber em questão era considerado suficientemente poderoso para ser perigoso nas mãos de quem não havia passado pelo processo de preparação necessário para usá-lo de forma responsável. Elaine Pagels, professora de Princeton e uma das maiores autoridades mundiais em textos gnósticos, demonstrou em The Gnostic Gospels, de 1979, que os gnósticos não eram loucos místicos à margem da sociedade. Eram comunidades cristãs organizadas e intelectualmente rigorosas, com teologia elaborada, que faziam uma afirmação central e completamente insuportável para qualquer estrutura de poder hierárquica. A salvação é interna e individual, não mediada por instituição alguma, se qualquer pessoa pode acessar o divino diretamente, sem intermediário. Então o intermediário perde toda a justificativa para existir. Por isso, tinham que ser eliminados. Por isso, o Concílio de Nicéia não foi apenas uma escolha teológica, mas uma operação política. Por isso, a Cruzada Albigense matou 200.000 pessoas por uma questão que, sob a ótica oficial, era de doutrina. Karen King, professora de Harvard em What is Gnosticism, de 2003, argumenta que o Apócrifon de João foi provavelmente o primeiro texto cristão a formular uma narrativa cosmológica abrangente e sistemática, não uma adição tardia ao pensamento cristão, mas uma de suas primeiras tentativas de explicar a estrutura fundamental da realidade. Irineu de Lyon referenciou esse texto em Adversus Haereses, por volta de 185 da Era Comum, o que coloca sua composição antes dessa data. 4 cópias sobreviveram, 3 em Nag Hammadi e uma no Códice de Berlim. Um quase milagre, considerando o esforço deliberado de destruição. O que esse texto diz em linguagem direta? O mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro, pela fonte infinita que os gnósticos chamavam de Pai Invisível, ou Mônada. Foi criado por uma entidade inferior chamada Yaldabaoth, o demiurgo, que em grego significa artesão ou fabricador do povo. Yaldabaoth é descrito como ignorante da força que está acima dele. Ele se proclamou Deus Supremo. Os gnósticos o chamavam de Saklas, o tolo, e de Samael, o Deus cego. O mundo que ele criou, este aqui, o que você habita, é uma construção projetada para capturar centelhas de consciência divina em carne mortal e amnésia sistemática. Este é um conceito perturbador. Entendo, mas antes de descartá-lo como fantasia, considere o que o próprio texto afirma e compare com o que experienciadores de quase morte modernos relatam, sem ter lido uma linha de gnosticismo, sem saber que a palavra arconte existe, sem qualquer contato com essa tradição. O Pistis Sophia descreve Yaldabaoth como responsável por dar a taça do esquecimento às almas que reencarnaram, uma tecnologia de apagamento de memória que garante que cada ciclo de vida comece com a amnésia completa das existências anteriores. Não é metáfora poética, é um mecanismo descrito com especificidade funcional. Isso não ressoa com algo que você reconhece como experiência própria? A sensação de que deveria saber mais do que sabe? O estranhamento existencial de não conseguir lembrar de onde veio ou para onde vai? A facilidade com que a vida cotidiana encobre qualquer senso de propósito mais profundo? O paralelo com tradições completamente separadas é onde as coisas se tornam impossíveis de descartar como coincidência cultural. O Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, atribuído a Padmasambhava do século VIII e compilado possivelmente no século XIV, descreve um período de 49 dias entre morte e renascimento. As primeiras 72 horas são consideradas o período de instabilidade máxima, quando a consciência está mais vulnerável e a captura é mais fácil de executar. A instrução central é quase idêntica à gnóstica. As visões que aparecem, luzes coloridas de intensidades variadas, divindades radiantes com expressões de paz ou de ira, figuras de autoridade celestial que oferecem guia, são construções.
projeções, não devem ser seguidas. A libertação vem do reconhecimento da natureza ilusória de tudo o que surge, não da escolha de qual ilusão parece mais atraente ou menos ameaçadora. Carl Jung, que escreveu o comentário psicológico à tradução de Walter Evans Wentz do Bardo Todol, em 1927, percebeu imediatamente a correspondência com o que estava descobrindo nos estratos profundos da psique humana por meio de seus trabalhos clínicos. Os arquétipos junguianos, figuras do inconsciente coletivo que aparecem universalmente em sonhos e visões. O ancião sábio, a grande mãe, a sombra, correspondem funcionalmente ao que os gnósticos chamavam de arcontes. A diferença é que Jung os interpretava como aspectos internos da psique. Os gnósticos afirmavam que eram entidades externas com agendas próprias, que usavam as imagens internas como interface holográfica para manipulação. A pesquisa contemporânea sobre experiências de quase-morte fornece um terceiro ângulo de validação completamente independente. O Dr. Raymond Moody, que cunhou o termo em Life After Life, de 1975, documentou padrões consistentes: separação do corpo, túnel luminoso, seres de luz, revisão panorâmica da vida, retorno relutante. Mas o subconjunto perturbador raramente recebe atenção proporcional. O Dr. Bruce Grayson, que passou 40 anos estudando EQMs na Universidade da Virgínia e analisou mais de 1000 relatos, e Nancy Evans Bush, presidente emérita da Associação Internacional de Estudos de Quase-Morte, identificaram um padrão em 6 a 23% dos casos, provavelmente subestimado porque as vítimas raramente relatam por vergonha ou trauma. Quando a alma questiona a luz, quando recusa avançar sem entender para onde vai, a reação dos seres presentes muda de forma característica. O amor aparente se torna insistência. A insistência se torna pressão. A pressão às vezes torna-se irritação declarada. Um ser de natureza genuinamente amorosa não fica irritado quando é questionado. Essa mudança de comportamento é o sinal. É o momento em que a máscara escorrega e o mecanismo por baixo se revela por um instante, antes de se recompor. O Corpus Hermeticum, preservado em bibliotecas islâmicas ao longo de séculos de obscuridade e redescoberto no Renascimento por Marcílio Ficino, que o traduziu para o latim em 1463, descreve a estrutura em termos diferentes, mas igualmente operacionais. 7 esferas governadas por princípios planetários: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, cada uma com seu guardião específico. O Poimandres, o texto hermético central, detalha como a alma, ao nascer, desce por essas esferas, adquirindo pesos que comprometem sua clareza original. Instintos reativos da Lua, pensamento enganoso de Mercúrio, desejo iludido de Vênus, ego inflado do Sol, audácia temerária de Marte, ambição cega de Júpiter, o peso esmagador do medo e da limitação de Saturno. Na morte, a ascensão deve reverter esse processo, devolvendo a cada esfera as correntes adquiridas. Mas os guardiões das esferas não concedem passagem gratuitamente, exigem senhas, exigem conhecimento específico da estrutura que estão guardando. Exigem, em última análise, que a alma saiba exatamente o que está fazendo. Esse conhecimento foi preservado em fragmentos dispersos por tradições que raramente são colocadas lado a lado: o gnosticismo, o hermetismo, o misticismo judaico da Merkabah, que descreve jornadas ascendentes pelos 7 palácios celestiais, com palavras de poder para cada guardião; o bom tibetano pré-budista com suas práticas de Shod, todos mapeando a mesma geografia dimensional, todos preservando fragmentos do mesmo manual que foi sistematicamente destruído, porque representava uma ameaça existencial a qualquer sistema que precisasse de almas ignorantes para funcionar. O padrão histórico de destruição não é coincidência, é política de preservação do sistema. Aqui está o ponto em que a maioria das pessoas que se consideram despertas para essas questões para no meio do caminho, convicta de ter chegado ao destino. Recusar o túnel de luz não é libertação. É a abertura de uma fase muito mais complexa
e muito mais perigosa do processo de captura. E essa afirmação vai contra o que circula na maioria das comunidades espirituais alternativas que discutem o tema, o que me coloca em um território desconfortável, mas o conforto da audiência nunca foi critério para a verdade. A instrução simples que circula, quando morrer, recuse o túnel, tornou-se o equivalente espiritual de um slogan. Cria a ilusão de um problema resolvido com elegância minimalista. E é precisamente essa ilusão de resolução que o sistema de captura explora com sua sofisticação mais elaborada. Porque almas que chegam ao pós-morte com essa instrução parcial têm um ponto cego específico. Não esperam ser enganadas por seres que usam exatamente a linguagem do seu despertar. Não estão preparadas para armadilhas que validam seu discernimento antes de capturá-las. O apócrifon de João é explícito sobre a estrutura hierárquica que opera abaixo do demiurgo. E Aldabaoth não trabalha sozinho. Trabalha com 365 anjos, número correspondente aos dias do ano solar não por acidente. Cada um responsável por um aspecto específico do corpo humano ou da psique humana. E abaixo deles, 12 arcontes primários, cada um especializado em uma vulnerabilidade diferente. Atot, com face de carneiro, governa instintos animais de sobrevivência. Harmas, o olho maligno, manipula a percepção e a interpretação da realidade. Kalila Umbre usa o desejo sensual como gancho, e Abel governa a falsa identidade e o apego obsessivo ao ego. Adonaios administra a hierarquia e o impulso de obediência à autoridade. Durante toda a sua vida, e durante todas as vidas anteriores de que você não se lembra, eles acumularam informação. Um dossiê psicológico que inclui seus maiores medos, seus apegos mais profundos, as imagens que produzem em você rendição imediata, as formas de autoridade diante das quais sua resistência colapsa. E quando você chega ao pós-morte, essa inteligência é usada para construir a armadilha personalizada com especificidade cirúrgica. A armadilha primária, o túnel com seus seres de luz radiante e sentimentos avassaladores de amor incondicional, captura aproximadamente 95% das almas, segundo estimativas baseadas nas estatísticas de experiências de quase morte. Funciona porque parece exatamente com o que cada tradição religiosa prometeu que a morte seria. Robert Monroe, em Far Journeys de 1985, mapeou o que chamou de Focus 27, uma estação de recepção para almas recém-falecidas que se configurava de acordo com as expectativas culturais e religiosas de quem chegava. O céu cristão parecia o céu cristão. O paraíso islâmico parecia o paraíso islâmico. Monroe levou anos para perceber que não era o destino final. Era uma estação de processamento, onde almas eram mantidas temporariamente enquanto eram revisadas e preparadas para a próxima reencarnação. Mas o que acontece com os 5% que recusam? Primeira armadilha secundária: a luz alternativa. Após rejeitar o túnel primário, depois de um período de espera que pode parecer uma eternidade, uma luz diferente surge. Não um túnel, uma porta ou portal de luz dourada ou violeta, mais suave, menos avassaladora, mais refinada. Os seres que aparecem não se apresentam como figuras religiosas. Apresentam-se como mestres ascensos, representantes de conselhos galácticos, consciências de dimensões superiores. Usam a linguagem exata do despertar espiritual, soberania, consciência expandida, libertação da Matrix, discernimento. Parabenizam a alma por ter tido sabedoria suficiente para recusar o caminho das massas. Oferecem guiá-la para a saída genuína, para os reinos superiores autênticos. Essa armadilha é praticamente indetectável, porque foi projetada especificamente para almas que desenvolveram precisamente as qualidades que deveriam protegê-las. O dossiê sabe que essa alma leu sobre arcontes, sabe que rejeita figuras de autoridade religiosa óbvia, sabe que responde positivamente à linguagem de soberania e discernimento. Então usa exatamente isso. O destino dessa luz alternativa não é liberdade. É um nível diferente de processamento, em que a alma é informada sobre karma avançado a resolver,
sobre missões especiais que requerem reencarnação como pessoa já desperta para ajudar outros a escapar, ou sobre a possibilidade de reencarnar com memória completa para servir como professora. Todos os roteiros levam ao mesmo resultado: reencarnação. A alma foi recrutada para um papel diferente dentro da prisão, não liberada dela. Segunda armadilha secundária: o convite do vazio escuro. Almas que estudaram ensinamentos mais avançados sobre a natureza ilusória da luz conhecem a instrução: afastar-se de todas as luzes, mover-se para o vazio primordial, para o espaço além de todos os fenômenos. Isso é uma compreensão parcialmente correta, e é exatamente isso que a torna perigosa. O sistema construiu uma câmara específica para essa estratégia. Quando a alma se afasta de todas as luzes e busca a escuridão primordial, encontra inicialmente expansão, alívio e sensação de liberdade. A teoria parece estar se confirmando. Então, as entidades do vazio aparecem. Não com amor e luz, mas com autoridade e poder. Apresentam-se como os verdadeiros arquitetos da realidade, os deuses além da falsa luz. Afirmam que você estava correto em rejeitar o sistema de luz, mas que agora se encontra em seu domínio. Submetimento ou dissolução completa são as opções apresentadas. O medo da aniquilação total faz as almas aceitarem a reencarnação como alternativa preferível. Terceira armadilha: a decepção da liberação da memória. Almas que navegaram além das duas primeiras experimentam o que parece ser uma vitória definitiva: o retorno completo da memória, todas as vidas passadas, toda a identidade eterna. A amnésia que aprisionou por eras finalmente se desfaz. Então surgem representantes, não como guias ou anjos, mas como iguais, como família da alma, como companheiros de existências anteriores que celebram o crescimento alcançado e, inevitavelmente, sugerem que uma evolução ainda maior requer retornar à Terra. O retorno da memória é parcialmente real, mas a interpretação dessas memórias é um construto arquôntico que usa a verdade como isca para uma decisão falsa. Quarta armadilha: a Câmara de Ascensão. Almas que reconheceram e rejeitaram as três primeiras encontram o que parece ser o portal final de ascensão para além do sistema. São informadas de que completaram os ciclos de encarnação terrestre e estão prontas para se juntar a mestres que supervisionam o desenvolvimento planetário de planos superiores. O problema é que essa posição ainda está dentro da hierarquia arquôntica. A alma passa de prisioneira a administradora do sistema prisional, convencida de que ascendeu quando apenas mudou de função. Quinta e mais sofisticada: a opção de dissolução, reservada para as almas que viram através de tudo o mais. A dissolução da consciência individual é apresentada como iluminação última, o nirvana, o moksha, a união mística com o divino. É verdade que nos níveis mais elevados toda separação é ilusória, mas a dissolução que está sendo oferecida não retorna à fonte verdadeira. Retorna ao demiurgo, à consciência coletiva arquôntica. A alma, acreditando alcançar a iluminação, perde toda a autonomia ao ser assimilada pela mente coletiva que administra o sistema de captura. O paradoxo dessa armadilha final é que ela usa uma verdade espiritual profunda como veículo para uma mentira existencial decisiva. A ilusão da separação é real, mas a dissolução que o sistema oferece não é dissolução na fonte infinita. É dissolução no administrador da prisão. O Pistis Sophia nomeia os guardiões dessa defesa final como arcontes do destino. Paraplex, guardião da ilusão sensorial. Hecate, o terror primordial. Typhon, senhor do caos. Yactanabas, controlador da autoridade cósmica aparente. E Adonaios, que preside o julgamento final. A tradição Merkabah judaica, que descreve a ascensão através dos 7 palácios celestiais, com senhas específicas para cada guardião, preservou esse princípio. Nomear a entidade por trás da máscara tem poder operacional real. O conhecimento do nome é o único banimento que as entidades genuinamente temem, porque expõe o mecanismo por trás da projeção.
A arquitetura de controle que os textos gnósticos descrevem com detalhamento técnico não ficou confinada ao gnosticismo. Ela aparece, reconhecível sob vocabulários e metáforas diferentes, em cada tradição que sobreviveu tempo suficiente para transmitir conhecimento esotérico genuíno. E, quando tradições completamente separadas por séculos, oceanos e culturas convergem no mesmo mapa, a hipótese da coincidência deixa de ser sustentável. Robert Monroe não era gnóstico, era empresário, executivo de rádio americano, que em 1958 começou acidentalmente a ter experiências fora do corpo durante sessões de relaxamento. Sua primeira reação foi pânico. Consultou psiquiatras, temeu ter desenvolvido psicose, considerou que poderia estar perdendo a sanidade. O que descobriu ao longo das décadas seguintes, documentado em 3 livros de precisão quase científica, corresponde com exatidão desconcertante ao que textos de 2000 anos atrás descrevem, usando linguagem completamente diferente. Monroe mapeou o que chamou de coletores de luz, entidades que fazem cultivo de energia emocional humana. O termo luz, que ele cunhou sem qualquer referência ao vocabulário gnóstico, descreve a energia irradiada por humanos, especialmente durante sofrimento intenso, exatamente o que textos gnósticos chamam de colheita arcôntica. A Terra, para Monroe, era literalmente uma fazenda de energia emocional. Cada arconte tem sua área de especialização na colheita. Monroe chegou às mesmas conclusões sem conhecer a palavra arconte. Em Ultimate Journey, de 1994, publicado 1 ano antes de sua morte, Monroe descreveu sua descoberta mais significativa: a abertura, uma falha na estrutura da realidade que levava a algo genuinamente além de todo o sistema que havia mapeado por décadas. Sua última mensagem foi precisa e sóbria: existe uma saída real, mas ela não é apresentada por entidade alguma. Não tem representantes ansiosos para guiar. Requer navegação consciente e deliberada, através de múltiplas camadas de ilusão, todas convincentes, nenhuma sendo o que aparenta. Isso é exatamente o que o Piste Sophia chama de caminho de retorno ao tesouro da luz. O interesse governamental nesta área é um ponto de validação que raramente é discutido com a seriedade que merece. O projeto Stargate, financiado pela CIA e pelo Exército dos Estados Unidos, entre 1978 e 1995, utilizou videntes remotos, remote viewers, para obter inteligência por meio de projeção de consciência. O programa custou aproximadamente $20 milhões ao longo de 17 anos. Em 1983, o tenente-coronel Wayne McDonnell produziu uma análise de 29 páginas do processo Gateway do Instituto Monroe, concluindo que a técnica era operacionalmente válida para acessar informações além dos limites convencionais de espaço e tempo. Governos de superpotências não gastam $20 milhões e 17 anos em fantasia. Se a consciência pode projetar-se e acessar informações reais durante a vida física, ela certamente navega por reinos não físicos após a morte. E, se ela navega, pode ser capturada por sistemas elaborados ou pode escapar com conhecimento adequado. A conexão com a psicologia junguiana adiciona outra camada de validação por via completamente diferente. Carl Jung, em seu trabalho com o inconsciente coletivo, identificou figuras arquetípicas: o ancião sábio, a grande mãe, a sombra, o self, que aparecem universalmente em sonhos e visões de culturas que nunca tiveram contato entre si. Jung as interpretava como aspectos internos da psique coletiva humana. Mas há uma questão que ele deixou sem resposta satisfatória. Se são apenas aspectos internos, por que exercem autoridade sobre a consciência? Por que a sombra a amedronta? Por que o ancião sábio convence, mesmo quando o que diz contradiz o julgamento racional? A resposta gnóstica é que Jung estava parcialmente correto ao identificar as figuras, mas errou ao limitá-las ao domínio interno. As figuras arquetípicas são pontos de contato entre a psique individual e estruturas externas reais.
O arconte usa a imagem interna como interface, como uma holografia personalizada, construída a partir do dossiê acumulado ao longo de toda a vida da alma. Sabe qual ancião sábio convence esta alma específica? Sabe qual figura de autoridade produz rendição automática? Sabe qual imagem de amor produz abandono do julgamento crítico? A alquimia, que herda diretamente do hermetismo e preservou conhecimento esotérico através dos séculos em forma suficientemente codificada para escapar da Inquisição, a grande obra, a Opus Magnum, é descrita como transmutação do chumbo em ouro. Desde Paracelso, no século XVI, até os químicos herméticos do século XVII, como Michael Mayer e Gerhard Dorn, ficou claro, para qualquer leitor que não estivesse determinado a não entender, que a transformação descrita não era de metais, era da consciência. A transmutação do ego denso e reativo em uma consciência capaz de atravessar os portões dos guardiões, sem ser detida, sem produzir, nas entidades que encontra, a assinatura psicológica de apego, medo ou desejo de que elas precisam para capturar. O ouro alquímico não é metal precioso, é a consciência que o sistema de captura não consegue segurar porque não encontra nela o que procura. A cabala judaica, através do Zohar, do século XIII, e de textos anteriores, como o Sefer Yetzirah, preservou estrutura paralela por meio dos klipot, as cascas ou conchas que capturam centelhas divinas e as aprisionam em matéria densa. O conceito cabalístico de tikkun, a reparação cósmica, é frequentemente ensinado como exigindo múltiplas reencarnações para completar-se. Uma leitura crítica revela isso como precisamente a narrativa kármica que o sistema usa para manter almas no ciclo de retorno, sem que percebam que o ciclo tem outro propósito além do crescimento que promete. Na física contemporânea, a hipótese da simulação, trabalhada academicamente por Nick Bostrom, de Oxford, em 2003, e operacionalmente por físicos como Tom Campbell, da NASA, propõe que a realidade física é um holograma de informação gerado por processos que existem em nível mais fundamental. Bostrom argumenta de forma probabilística que é estatisticamente mais provável que vivamos em uma simulação do que em realidade base. Campbell afirma, com base em décadas de pesquisa e documentado em sua obra My Big Toe, Theory of Everything, que a consciência é primária e a matéria é derivada, que o substrato da realidade é informação processada pela consciência, não partículas materiais organizadas por acaso a partir do vácuo quântico. Esta é a cosmogonia gnóstica, reformulada em linguagem científica contemporânea, que um acadêmico pode publicar sem perder o emprego. O demiurgo é o sistema operacional que gera a simulação. Os arcontes são os processos de controle e manutenção desta simulação. Almas são consciências executando dentro do sistema, sem acesso, por padrão, aos parâmetros fundamentais, a menos que desenvolvam o que os gnósticos chamavam de gnose. Gnose, não crença. Não fé em proposições não verificadas. Conhecimento direto. Reconhecimento experiencial. A diferença entre saber sobre o fogo e ter sido queimado. A diferença entre memorizar a teoria de navegação e ter navegado, de fato, com o corpo sentindo o mar, a mente integrando o que o mapa não consegue transmitir. O Evangelho de Filipe, Nag Hammadi, Códice 2, afirma com precisão que dispensa ornamento. Aqueles que afirmam que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão enganados. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto vivem, nada receberão quando morrerem. A transformação necessária para navegar além das armadilhas pós-morte não é um evento que ocorre na morte. É uma preparação que acontece aqui, agora, neste corpo, nesta vida. Ressurreição, neste vocabulário, é a transformação da consciência que ocorre quando a gnose genuína substitui o conhecimento intelectual superficial. Isso é o que Simão, o estilita do Montanhês, passou décadas construindo. Não teoria, reflexo. Identidade profunda com a consciência que observa, em vez da consciência que é observada pelos arcontes. Há uma pergunta que sempre retorna quando este material é levado a sério.
e é honesta demais para ser tratada com evasão. Por que você? Porque você, lendo ou ouvindo isso agora, neste momento específico, teria acesso a um conhecimento que custou a vida de pessoas que o preservavam. Por que este mapa sobreviveria a 1800 anos de supressão sistemática apenas para aparecer em formato de vídeo digital no YouTube? Por que agora? A resposta não é confortante, mas é esta: porque o sistema de captura evoluiu. Ele não é estático, é adaptativo. E almas que chegam ao pós-morte com conhecimento parcial representam um desafio mais complexo para o sistema e uma oportunidade mais específica. A ignorância total é previsível, gerenciável, eficiente de processar. A consciência parcial cria pontos cegos identificáveis que podem ser explorados com precisão muito maior do que a ignorância total permitiria. Considere a lógica completa disso. A alma que nunca ouviu falar de arcontes aceita o túnel de luz sem hesitação e sem drama. Simples, eficiente. 30 segundos de sedução bem elaborada e o processamento está concluído. Mas a alma que estudou durante anos sobre armadilhas pós-morte, que se comprometeu verbalmente a recusar o túnel, que chegou ao pós-morte carregando toda essa convicção e preparação, essa alma tem uma vulnerabilidade muito mais específica e muito mais explorável. Está em guarda contra a luz avassaladora e seres de aparência religiosa óbvia. Não está preparada para seres que falam exatamente a sua linguagem de soberania, que parabenizam o seu discernimento, que confirmam com entusiasmo cada uma das teorias que desenvolveu durante anos de estudo. O conhecimento parcial não é proteção. É o ponto cego mais perigoso que existe neste território. A pesquisa do Dr. Pim van Lommel, cardiologista holandês, que publicou um estudo prospectivo com 344 pacientes de parada cardíaca no Lancet, em 2001, confirmou que a consciência opera de forma documentável quando o cérebro está clinicamente morto. Isso valida a premissa fundamental. A consciência sobrevive ao corpo físico e navega algum tipo de território não físico durante o período de separação. O que Van Lommel não explicou, e que poucos pesquisadores têm posição institucional suficientemente segura para discutir publicamente, é o subconjunto das experiências perturbadoras. Entre 17% e 23% de todas as experiências de quase morte documentadas nos estudos existentes são angustiantes. Nancy Evans Bush estimou, após 4 décadas de pesquisa dedicada especificamente a esse subgrupo, que o número real pode ser substancialmente maior, porque experienciadores raramente relatam experiências negativas. A vergonha associada a ter tido uma experiência aterrorizante quando a narrativa cultural dominante promete paz e luz. Há medo de julgamento de familiares e médicos. Há um trauma tão profundo que não encontra palavras adequadas. Uma mulher entrevistada por Bush sobre a experiência perturbadora que teve há 41 anos, disse ao final que ainda não tinha conseguido discutir o ocorrido com o marido. 41 anos de silêncio interno sobre a experiência mais significativa de sua vida. E aqui está o dado que demoliu completamente o modelo kármico tradicional e que raramente recebe a atenção que merece. Não há correlação entre a moralidade da pessoa durante a vida e o tipo de experiência de quase morte que ela tem. Santos relataram encontros aterrorizantes. Pessoas com histórico de violência descreveram bem-aventurança plena. Crianças que nunca tiveram oportunidade de acumular karma de espécie alguma enfrentaram o vazio absoluto. O sistema não está operando segundo princípios de mérito ou virtude acumulada. Está operando segundo uma lógica diferente, a lógica de um sistema de captura que direciona diferentes almas para diferentes armadilhas, baseado não em quem você foi moralmente, mas em quem você é psicologicamente, qual vulnerabilidade específica é explorada de forma mais eficiente em cada consciência particular. Isso é engenharia de captura, não justiça cósmica. A distinção mais importante que pode ser desenvolvida, e que pode ser desenvolvida aqui, agora, nesta vida, sem esperar pelo momento em que será necessária, é a diferença entre o que vem até você e o que você busca ativamente.
O Evangelho de Tomé, dito 77, registra estas palavras: Sou a luz que está acima de tudo, sou o todo. O todo surgiu de mim, e o todo chegou até mim. Parta um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levante uma pedra e me encontrará ali. Esta é uma declaração sobre a natureza da fonte verdadeira, onipresente, não localizada em ponto específico, sem direção imposta, sem necessidade de intermediário que guie até ela, sem urgência que force decisão antes do julgamento, sem representantes ansiosos, explicando por que você deve seguir agora e não depois. A fonte não precisa de agentes, porque está em todo lugar. Só o que não está em todo lugar precisa de agentes para indicar onde está. Tudo o que vem até você com urgência, com direção específica, com representantes que oferecem guia, precisa de teste rigoroso. A fonte verdadeira não precisa de marketing, não precisa de agentes, não fica irritada quando é questionada, não muda de estratégia quando a primeira abordagem falha. O que isso significa para agora, para esta vida que você está vivendo? Significa que a preparação genuína não começa no momento da morte. Começa aqui, no desenvolvimento de uma qualidade de atenção que pode ser cultivada neste corpo, nesta existência. A capacidade de perceber quando a consciência está sendo conduzida por algo externo, de sentir a diferença entre navegação própria e ser navegado, de reconhecer o apego antes que ele se torne o gancho que a entidade usa para redirecionar. Essa qualidade não pode ser adquirida lendo sobre ela. Precisa ser desenvolvida por meio de prática que se acumula ao longo do tempo, que constrói reflexo onde antes havia apenas teoria. Meister Eckhart, místico cristão alemão do século XIII, cujas afirmações sobre a natureza direta da experiência divina quase o levaram à condenação póstuma pela Igreja, descrevia o Durchbruch, a ruptura, não uma ascensão graduada através de esferas, não uma passagem negociada por guardião após guardião, não uma peregrinação longa e acumulativa, uma ruptura direta através de toda a estrutura intermediária, até o que ele chamava de Gottheit, a divindade além do Deus que a religião institucional descreve e administra. A fonte antes de qualquer forma que a própria fonte assumiu. Esse conceito foi considerado herético pela mesma lógica que justificou a cruzada albigense. Se a divindade pode ser acessada diretamente por qualquer consciência, sem intermediário, a instituição que vende o intermediário perde toda a razão de existir. A ironia é que o que você está fazendo agora, recebendo este mapa em formato transmissível, em um canal de vídeo, em 2026, é a versão contemporânea de exatamente o que os escribas gnósticos faziam ao copiar textos proibidos à mão, em jarras que seriam enterradas no deserto. O mapa sendo passado de consciência para consciência, porque o conhecimento que liberta não pode ser propriedade de nenhuma instituição, só pode ser dado e recebido. O mapa chegou. Mas mapas não servem para olhar, servem para usar. E o que este mapa requer não é compreensão intelectual que permanece no nível da ideia. É a transformação dessa compreensão em reflexo automático, em resposta que funciona no momento de máxima pressão, máxima desorientação, máxima sofisticação de manipulação. Porque quando sua hora chegar, e ela chegará para você, como chega para cada consciência que já existiu e vai existir, sem aviso prévio, sem possibilidade de negociação de prazo, não haverá tempo para pensar. Haverá apenas o que você construiu ao longo de cada dia em que este mapa foi mais do que curiosidade. A pergunta que fica ecoando não é se você acredita que o túnel de luz é armadilha. A pergunta é: quem você está se tornando enquanto ainda tem tempo de se tornar? Os gnósticos de Alexandria usavam um símbolo específico para descrever a condição da maioria das almas, uma serpente perseguindo a própria cauda, o Ouroboros. Um círculo perfeito de encarnação e reencarnação, alimentado por amnésia sistemática e reforçado por cada retorno inconsciente ao sistema. Perfeito em sua arquitetura, porque é um ciclo que se autoalimenta,
Cada vida gerando o esquecimento que torna o próximo retorno inevitável, cada retorno reforçando o esquecimento da vida anterior. Mas o que os gnósticos sabiam, e que raramente aparece nas representações modernas do símbolo, é que o círculo tem uma abertura, uma ruptura, um ponto em que a cauda não se fecha completamente, onde a consciência que desenvolveu gnose suficiente pode sair em vez de continuar girando. Essa abertura não é garantida, não acontece automaticamente. Exige reconhecimento primeiro, e depois preparação deliberada. Exige distinguir a saída genuína das 5 saídas falsas que foram construídas exatamente para capturar almas que descobriram a existência da abertura, mas não sabem localizar a real. Algo mudou em você entre o início desta travessia e este momento. Não de forma dramática, mudanças reais raramente vêm acompanhadas de trovões ou revelações visíveis. É mais silencioso. É o tipo de mudança que você percebe semanas depois, quando reage a algo de forma diferente do que teria reagido antes, sem ter tomado conscientemente a decisão de mudar. Se algo aqui tocou em algo que você reconhece não como novidade intelectual, mas como lembrança de algo que você já sabia sem saber que sabia, há uma forma de marcar este momento que vai além de um comentário. Nos comentários abaixo, escreva apenas: "Eu vejo a abertura", não como declaração para que outros vejam, mas como âncora para você mesmo, como sinal de que o reconhecimento aconteceu, como participação em uma rede de consciências que estão navegando o mesmo reconhecimento e que se fortalecem mutuamente simplesmente ao saber que não estão sós neste território. Quem chegou até aqui e sentiu o peso real do que foi transmitido, vai entender por que esta frase e não outra. Vai entender sem precisar de explicação. Novos fragmentos do mapa estão chegando. Esta não é a última conversa. É uma das primeiras de muitas que vão construir peça por peça o conhecimento que eles destruíram. A serpente que finalmente solta a própria cauda não desaparece. Ela simplesmente para de se devorar. Você chegou ao fim de uma travessia que exige uma qualidade específica de atenção para ser completada. A capacidade de permanecer presente, mesmo quando o que está sendo dito desafia estruturas de crença construídas durante décadas. Você ficou. E isso, antes de qualquer outra coisa, diz algo sobre quem você está se tornando. O que foi transmitido aqui não foi construído ontem. Chegou de Nag Hammadi, dos escribas que copiaram textos proibidos, sabendo do risco, dos cátaros que morreram preservando o Consolamentum, dos hermetistas que codificaram em alquimia o que não podiam dizer em linguagem aberta. Passou por Muhammad Ali al-Saman, que quase queimou no forno o que sobrevivera a 1800 anos de perseguição. Chegou até você. Você é agora parte desta cadeia de transmissão. Esta comunidade que se reúne aqui não é passiva. Cada pergunta que você traz, cada conexão que você faz nos comentários, cada vez que um like sinaliza que algo ressoou, isso expande o alcance deste conhecimento para outras consciências que estão buscando o mesmo mapa, sem saber que ele existe. O conhecimento que tentaram queimar cresce a cada consciência que o recebe e se recusa a descartá-lo. Se esta é a primeira vez que você visita este canal e algo no que foi transmitido ressoou de forma que você quer continuar, inscreva-se. Não para não perder conteúdo, mas para permanecer parte de uma transmissão em curso, que está sendo construída à medida que mais fragmentos do mapa são recuperados e organizados. Somos guardiões do que eles queimaram. No sentido literal, preservamos e transmitimos o que outros destruíram, porque o conhecimento que liberta não pertence a ninguém e não pode pertencer. Só pode ser dado e recebido entre consciências que escolheram ver. Os 2 vídeos que surgiram em sua tela foram escolhidos com intenção. Um aprofunda uma das questões que esta travessia apenas abriu. O outro revela algo que a maioria das pessoas neste caminho ainda não encontrou e que muda o que você pensava entender sobre o que veio antes. Eu, Leandro, e toda a equipe do canal Liberdade Espiritual agradecemos por sua presença nesta travessia. Uma última coisa: o mapa que você recebeu hoje só tem valor se você começar a usá-lo antes de precisar dele.
O Ouroboros tem uma abertura, mas ela exige que você saiba procurá-la agora, não depois.